Muito obrigado, Sânia. Eu queria, hoje o tema nosso, seguindo a nossa ordem de apresentação dos temas, hoje é modelo e organização do SUS, né? Modelo do sistema e organização, o modelo da saúde e organização do sistema de saúde, enfim, como é que a gente organiza o nosso sistema de saúde para dar conta daquilo que a gente conversou lá na primeira etapa ainda sobre o enunciado que nos conquistamos enquanto movimento da saúde, enfim, que é o tema do direito à saúde. Ou seja, uma coisa é você dizer, as pessoas têm direito à saúde, quem tem que garantir o direito à saúde é o Estado brasileiro, isso está lá na Constituição, e agora a conversa é como é que a gente faz para atender o direito à saúde das pessoas, né? Como é que a gente organiza a política pública de saúde? Como é que a gente, né, estabelece as coisas para que quando a, a dona Rosilda, a dona Marli, a dona Marisa precisam de atendimento, elas saibam o que fazer, como fazer, aonde vai, como funciona, quem atende, de quem é a responsabilidade para fazer uma coisa, de quem é a responsabilidade da outra, né? Tu tem que ter atenção básica, tem que fazer exames para as pessoas que vão precisar fazer isso, tem que fazer cirurgias, tem que ter hospital, ou seja, como é que esse conjunto de serviços que tem que estar disponível às pessoas, a gente vai organizar, né? Essa é a conversa de hoje à noite. E aí, a nossa conversa vai ser muito mais do ponto de vista, eu diria assim, geral, assim, nós não vamos entrar em detalhes, porque não tem como a gente fazer isso no tempo que a gente tem. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Para isso, a gente vai assistir um videozinho de 10, 11 minutos, eu acho, no máximo. Esse é um material que nós preparamos aqui no CEAP, e a gente utiliza nos processos de formação que a gente faz por aí, e que trata exclusivamente sobre esse tema. Ele é um material pedagógico, ele é bem explicativo, assim, para explicar o tema. Então, eu vou apresentar isso para vocês e depois desse vídeo, a gente vai conversar aqui. Não, hoje não, eu não tenho, não, eu não vou fazer, eu vou compartilhar slides e apresentação para você, além do vídeo que a gente tem. Mas antes de fazer isso, eu queria fazer uma espécie de apresentação do tema, como eu já estou fazendo, é, observando algumas coisas, e depois a gente pode, talvez a gente hoje vai ter um pouco mais de tempo para poder conversar, enfim. Eu queria muito também ouvir vocês e escutar como é que vocês enxergam a organização do SUS no seu município, né? Porque nós todos temos experiência com o SUS. O SUS está presente em todos os municípios, invariavelmente, né? Está presente na nossa vida, como a gente fala. Então, como é que vocês enxergam essa organização do sistema nos lugares onde vocês vivem, moram, né? E, 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 e fazem a vida acontecer. Então, o que eu queria dizer assim? Vejam, pensem comigo o seguinte: nós dizemos lá no encontro 1, esse que é o nosso terceiro encontro, né? O terceiro, né? É o terceiro. Estamos na metade dos encontros. No primeiro encontro, nós ficamos só falando sobre dois conceitos de saúde, né? Que esses conceitos eles estão em permanente disputa e nós defendemos dessas duas concepções de saúde. Nós somos, quando digo nós, estou incluindo aqui pastoral, os movimentos, defensores do SUS. Nós somos defensores de um desses conceitos, que é a saúde como direito humano fundamental, né? Conversamos muito sobre isso. E, enquanto defensores do SUS, porque é o SUS que traduz essa concepção de saúde como direitos humanos. Enquanto defensores desse conceito, nós somos, por consequência, defensores do Sistema Único de Saúde, porque é o Sistema Único de Saúde que dá conta, na sua integralidade, eu diria assim, do princípio da saúde como direito. Agora, nós também falamos, não é porque existe o SUS, o Sistema Único de Saúde, os outros setores da saúde que entendem a saúde como mercadoria, eles deixaram de existir. Não, né? A gente convive com eles o tempo todo, né? Isso, inclusive, nos municípios de vocês, não é?
não tô dizendo que, por exemplo, Santa Catarina só tem SUS. Não, tem os planos privados, tem os hospitais privados, tem os médicos e seus consultores particulares, tem os profissionais de saúde, ou seja, ao mesmo tempo em que você tem o SUS, você tem uma prateleira inteira do setor privado em que você pode escolher o que tu quiser. Ele está disponível, certo? E, e eu dizia no primeiro encontro que eles estão permanentemente disputando conosco essa compreensão, esse entendimento. Tem muita gente por aí defendendo que a gente tem que privatizar o SUS. Isso a gente falou no primeiro encontro. Tem muita gente por aí querendo terceirizar o sistema público de saúde. Não mais fazer concurso, mas contratar uma empresa para gerir a unidade básica de saúde, para gerir o hospital, né? É tudo terceirizado, é tudo privado. A gente, a gente faz uma intermediação do papel do Estado. O Estado disse sim, é verdade, eu tenho essa responsabilidade, mas eu vou contratar a empresa da Claudete, que vai me fornecer 50 médicos para atender as unidades básicas de saúde. Essa não é a concepção que a gente defende. A gente fica perdido no meio. É o privado entrando no público e o público chamando o privado. Não, nós, por princípio, defendemos que esses profissionais eles estejam a serviço da população, mas façam concurso público. Né? Porque daqui a pouco também a prefeitura vai contratar uma empresa que vai contratar os professores para dar aula nas escolas de ensino fundamental. E não preciso mais fazer concurso público para professor. Eu só vou contratar uma empresa que vai me fornecer esses profissionais na área da educação. Na saúde, tá uma febre isso. Porto Alegre, por exemplo, toda a atenção básica de Porto Alegre, não vou mentir, não é toda, é 95% da atenção básica em Porto Alegre é tudo terceirizado. As unidades básicas de saúde são geridas por empresas, certo? E qual é a dificuldade disso? Os profissionais eles não têm vínculo com o território, não têm vínculo com a unidade. Cada 8 dias, cada um mês, cada 2 meses, está chegando gente nova, saindo de novo. Você vai na unidade uma hora, tem um, outra hora tem outro. Não tem vínculo, não tem relação trabalhista, não tem respeito pelo profissional. Aí ele vai aqui, depois de outro dia, ele vai lá no outro bairro. Enfim, é uma confusão. A gente não consegue fazer nem controle social porque a gente não tem pessoas de referência nas unidades de saúde para atender. Isso, vocês vão se perguntar, mas o que tem a ver isso com o modelo de atenção? Tem tudo a ver. Porque tudo na saúde é uma disputa. Isso que eu quero que vocês entendam. Tudo na saúde é uma disputa. Então, também é uma disputa gigantesca a gente estabelecer um determinado modelo de atenção ou outro modelo de atenção. Certo? Porque isso também está em disputa, né? Em disputa desses dois grandes conceitos que eu falei antes. E aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, que acontece muito. Embora a gente tenha avançado muito, tem coisas que a gente nunca conseguiu resolver adequadamente. Aqui tem um município, e vocês vão se enxergar no exemplo, provavelmente. Eu moro numa cidade que é polo regional aqui, que tem 3 grandes hospitais, tem 3 universidades, tem 3 universidades com curso de medicina, é muita referência na região norte do Rio Grande do Sul, a referência aqui é Passo Fundo, né? E tem vários municípios ao redor que são municípios pequenos, né, que não tem por que ter um hospital, né? Vocês vão ver depois no vídeo explicando isso. Não tem cabimento a gente ter hospital em todos os municípios. Tem municípios de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. Não tem como botar um hospital, né? Por isso que a gente chama do princípio da regionalização, que tem a ver com o modelo de atenção. Aí eu vou citar um exemplo aqui de Coxilha. Coxilha é um município que fica a uns 15 quilômetros daqui. Coxilha, eu acho que deve ter o quê? Uns 2.000, 2.500 habitantes. Eu vou dar só um exemplo. O que a prefeitura de Coxilha faz? A prefeitura de Coxilha faz o seguinte: disponibiliza uma ajuda de custo para fazer exames. Como é que funciona? Eu sou de Coxilha, preciso fazer
um exame de, sei lá, se eu fazer uma ressonância. E essa ressonância custa, tô chutando aqui, não tenho nem ideia de quanto custa. Custa 500 reais. E aí, o que a prefeitura de Coxilha faz? Ele paga metade. E a outra metade sou eu que pago. Certo? Esse é o modelo que a gente quer? Não é esse o modelo que a gente defende. Certo? Mas por que isso funciona? Porque tem gente ganhando muita grana com isso. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui para Passo Fundo, vou lá na Cosma, que é uma clínica privada que faz os exames, um dos maiores que tem aqui. A prefeitura de Coxilha paga 250 para eles, e o outro 250 sai do meu bolso, eu vou lá, eu faço o exame. Vocês acham que o pessoal do Cosma gostaria que o SUS funcionasse 100%? Porque se o SUS funcionasse 100% como a gente quer, essa ressonância que eu preciso fazer, eu deveria encaminhar pela unidade básica de saúde do meu bairro, lá em Coxilha, consulto, o médico requisita a ressonância, levo isso para a secretaria e a secretaria viabiliza a ressonância. Como? Coxilha vai ter regionalmente, vai fazer uma pactuação para dizer o seguinte: por mês, eu tenho direito, eu solicito, sei lá, 5 ressonâncias para o meu município por mês. Então, eu tenho 5 cotas de ressonância por mês. E isso tem que entrar no orçamento. O Jorge é um desses 5, ele vai ser encaminhado para onde eu peguei essa ressonância, para onde eu pactuei, e vai fazer a ressonância. Público, que é o que a gente defende. Por isso a gente defende que o setor público, o SUS, tenha laboratório, por exemplo. Né? De modo que a gente consiga fazer isso. O que acontece no caso do exemplo que eu estou citando aqui? Acontece o seguinte: tem um setor que quanto menos funciona um modelo de atenção que a gente tem, mais dinheiro eles ganham. Eles ganham muito dinheiro com o SUS não funcionando. Certo? Isso se tornou uma prática tão comum, imagino que Santa Catarina não seja diferente, se tornou uma prática tão comum que parece que fazer saúde pública é pagar uma parte do exame e do procedimento que o meu cidadão precisa fazer. Não é oferecer isso integralmente. Isso tem a ver com... Isso é um modelo certo? Não é um modelo certo. Mas tem gente pressionando para que esse modelo funcione assim, porque eles ganham dinheiro com isso. Certo? Estou trazendo apenas um exemplo para dizer para vocês o seguinte: quando a gente vai discutir sobre modelo de atenção e organização do Sistema Único de Saúde, esse modelo ele é perpassado por concepções e por interesses. E por isso a gente precisa conversar e discutir, certo? Porque senão nós vamos achar que o modelinho nosso é o ideal, é o melhor que tem, mas quando a gente perceber, tem gente ganhando dinheiro com isso, tem gente interessada em fazer esse modelo. Isso que eu falei antes, Porto Alegre, por exemplo. Tem gente que defende o modelo das terceirizações. Nós somos contra o modelo de terceirização. Tem gente que defende o modelo das OS, das Organizações Sociais na Saúde, que não é outra coisa do que uma privatização ao avesso do sistema de saúde. Né? E nós também somos contra isso, porque nós queremos trabalhadores vinculados integralmente ao sistema, de modo que o sistema funcione como a gente quer que funcione. Né? Então, só se tem um exemplo, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, eu queria fazer essa introdução, insistindo de novo nessa tecla. E eu vou trazer para vocês outros elementos para a gente entender como é que é esse negócio da organização do sistema. Talvez seja um dos aspectos mais complexos que a gente tem. Né? Pelo tamanho do país, pela complexidade do Brasil, imaginem vocês organizar um sistema de saúde público num país de tamanho continental. Todos os demais países da América Latina cabem no Brasil. Imaginem vocês como organizar isso. É uma complexidade tamanho que às vezes a gente tem dificuldade de organizar. O tempo é de perdas, riscos e dilemas até agora desconhecidos. Discursos de ódio e contra a vida ganham adeptos e governos no mundo e no Brasil.
Interesses de especuladores financeiros são colocados acima até da vida humana. Os dirigentes neoliberais do país abandonam qualquer projeto de desenvolvimento nacional. As diferenças entre ricos e pobres são cada vez maiores. Os mais ricos são os que pagam menos impostos. Milhões se submetem à precariedade das condições de trabalho e à informalidade. A desinformação e as mentiras bloqueiam o debate público. Projetos contra os direitos e a vida do povo e da nação são fortalecidos. Nesse quadro de ofensiva neoliberal e abandono das políticas públicas, a pandemia Covid-19 faz centenas de milhares de vítimas fatais no Brasil. Quando a vida de todos está em risco, a defesa do SUS é a maior necessidade do povo brasileiro. Para defender o SUS, é preciso compreender como é construído, como funciona e as normas que o regulam. Após décadas de debates e mobilização, a escolha da sociedade brasileira inscrita na Constituição Federal é a saúde como direito humano fundamental à vida. E, por isso, direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado para que o Estado brasileiro garanta a saúde como direito de todos. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer. Todos os fatores que interferem nas condições da vida humana são assuntos da saúde pública. Por isso, o SUS desenvolve ações e serviços que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Com esse entendimento ampliado, os princípios e as diretrizes do SUS são estabelecidos na Constituição Federal e nas leis federais número 8.080 e 8.142, de 1990. Para entender o SUS, é preciso conhecer os princípios que o regem. Princípios são como as fundações de uma casa e servem de orientação a todas as ações dos gestores e equipes. Os princípios do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. Antes do SUS, apenas os contribuintes da Previdência Social tinham acesso a alguns serviços públicos de saúde. Com os princípios da universalidade e da equidade, a saúde passa a ser direito de todos, conforme a necessidade de cada um. Pela integralidade, as ações e serviços de saúde do SUS se estendem a tudo que afeta a saúde das pessoas e são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em redes de atenção. Por isso, as equipes de saúde são multiprofissionais e multidisciplinares, de várias áreas do conhecimento. O princípio da equidade determina que as pessoas sejam atendidas conforme as necessidades de cada um. O morador de uma localidade remota tem os mesmos direitos que o morador de um grande centro. Mas como é possível atender a todas as pessoas do Brasil em todas as suas necessidades de saúde e de modo igualitário? Para que os princípios sejam observados e o modelo de atenção funcione, são estabelecidas as diretrizes que organizam o sistema. Para ser universal, é preciso que o acesso à saúde esteja perto da casa das pessoas. Por isso, se estabelece a diretriz da regionalização. Os serviços e ações integram uma rede regionalizada, que garante o acesso ao sistema. Pela hierarquização, a partir da atenção básica, em cada região de saúde, os serviços de referência são organizados e oferecidos do menor ao maior município e entre estados, conforme a complexidade aumenta. A descentralização assegura a organização da saúde a partir da atenção básica nos municípios, com definição de atribuições, transferência de recursos pela União e estados e gestão única do SUS local. Porque quanto mais próximo do fato for tomada a decisão, há mais chances de acerto.
No entanto, as diretrizes nacionais das políticas de saúde são definidas de forma tripartite, ou seja, de forma paritária entre municípios, estados e União. Cabe ao município localizar os problemas mais comuns em seu território e buscar as soluções. A diretriz da racionalidade estabelece que as decisões e investimentos são tomadas pelo gestor de acordo com as necessidades reais da população. Pela diretriz da resolutividade, quando uma pessoa é atendida pelo SUS, ela terá acesso a uma rede de serviços completos para a solução dos seus problemas de saúde. O SUS pode ainda usar de forma complementar o sistema privado quando for necessário. Na prática, acontece assim. Em todos os municípios existem serviços de atenção básica. A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada do sistema. A maioria dos problemas são resolvidos ali mesmo, perto de casa. Mas, para garantir a integralidade da atenção à saúde, os gestores municipais, estaduais e da União, em conjunto, organizam um sistema regional de serviços especializados e decidem o fluxo de usuários entre municípios. Quando é necessário, o usuário é encaminhado pela unidade básica de saúde para o serviço especializado previamente definido, no Sistema Integrado de Serviços do SUS. A sociedade faz parte e participa do SUS por meio das conferências e dos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. A população de cada local aprova os planos e os projetos de governo para a saúde, apresenta as reivindicações, defende e faz o SUS avançar. O controle social é a maior garantia de políticas boas, adequadas à realidade e ao perfil da população de cada território. O SUS já está organizado e presente em todos os territórios do Brasil, mas a ideologia neoliberal tenta acabar com o SUS. Os governantes escolhem retirar recursos das políticas públicas, inclusive da saúde, enquanto garantem os rendimentos dos especuladores. As propostas do governo enfraquecem o modelo de atenção básica, promoção e prevenção da saúde. Cabe à sociedade brasileira reafirmar que a saúde e a vida das pessoas não são mercadorias, mas direito humano garantido a todos. O SUS cuida de você, e quem defende o SUS é você. Feita essa apresentação, eu acho que ele é bem didático para a gente poder entender de forma super simples o que a gente está falando aqui, né? Como é que os serviços de saúde eles estão organizados e o que a gente está falando quando a gente está falando de modelo de atenção. Eu só queria retomar alguns pontos e depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Nós sempre dizemos o seguinte: o SUS tem 3 princípios fundamentais, né? É importante que a gente fale sobre esses princípios, porque ele tem a ver com os modelos de atenção, modelo de atenção, modelo de concepção de saúde, vocês viram lá no saneamento e assim por diante. É muito importante que a gente fale dos princípios, porque os princípios são aqueles orientadores, é como se fossem os alicerces, né? Sem os princípios, sem a base, a casa cai, né? Se a gente não tem princípio, a gente também fica... Enfim, princípio é aqueles elementos orientadores. Nós nunca podemos abrir mão dos princípios, né? Eu falava para vocês sobre sistema universal e cobertura universal. Vocês lembram na primeira etapa, né, na primeira formação, o que é sistema universal, o que é cobertura, enfim. A cobertura tira certos princípios do sistema, certo? Que a gente diz sistema único de saúde. E ele é universal, sistema universal de saúde. Então, o primeiro princípio é o princípio da universalidade. Né? Você sabe o que é universal, né? Não estou falando da igreja, que na igreja é universal. Né? A universalidade tem a ver com universo, tem a ver com amplitude, com tamanho, né? Isso é universal. E no caso particular da saúde, quando a gente fala de que um dos princípios é a universalidade, nós não estamos falando outra coisa a não ser uma coisa simples. O SUS é para todos. Isso é ser universal.
É para todos, invariavelmente para todos. E essa é a grande diferença do SUS, inclusive de outros sistemas no mundo. Seja quem for, né? Seja quem for, o SUS é para todo mundo. Tem alguns defensores críticos do sistema público de saúde dizendo o seguinte, que nós sempre vamos ter um sistema precário porque a gente optou em oferecer um serviço de saúde para todo mundo. E nós não temos condições, capacidade de oferecer serviço gratuito para todo mundo e, portanto, ele nunca será o suficiente, nunca será bom, porque a gente nunca vai ter capacidade suficiente para todo mundo, por causa do princípio da universalidade. Teve um ministro que falou a seguinte expressão. Ele disse assim: o Brasil tem uma escolha a fazer na área da saúde, e essa escolha é a seguinte: ou a gente atende todo mundo e atende mal, ou a gente atende poucos e atende bem, né? E parece ter muito sentido o que ele fala, né? Isso é disputa de concepção de saúde, certo? Que a gente falava no primeiro encontro. Isso é disputa de concepção de modelo de atenção, certo? Porque quando ele disse que a escolha que a gente precisa fazer entre a universalidade e a particularidade, ou a fragmentação, ou, né? Ou seja, ou a gente atende todo mundo e atende mal, ou atende poucos e atende bem, quem são esses poucos que serão atendidos? Segundo ele, são os pobres. Eu sempre desconfio de quem tem um discurso tão bonito a favor dos pobres. Está tão preocupado com os pobres que ele quer colocar um sistema bem de qualidade para atender os pobres. Isso não existe, né? Como dizia um sociólogo, sistema para pobres são sistemas pobres. Política pública para pobres são políticas públicas pobres, né? Geralmente é assim. Intenções para pobres são intenções ruins, pobres. Então, isso é o princípio da universalidade. Nós dissemos, invariavelmente, é para todo mundo. Inclusive para quem chegar fora do Brasil, fora do país, chega aqui, passou mal, vai ser atendido na unidade básica de saúde, vai ser atendido no hospital, seja lá quem for, né? Sofreu um acidente, a SAMU vai lá e não vai te perguntar quem é você, não vai te perguntar o teu cartão SUS, não vai te perguntar de que cidade você é. Se é um ser humano, vai te botar na ambulância e você vai para o hospital, né? Não tem escolha, não tem pergunta a ser feita. Isso graças ao princípio da universalidade. Nós não estamos dizendo que nós criamos um sistema único de saúde, um sistema universal de saúde, vírgula. Porém, fulano não tem direito. Quem tem tal coisa não pode. Quem é assim não deve. Não abrimos exceção. Então, isso é muito importante, é fundamental que a gente sempre defenda o princípio da universalidade. Nós não podemos abrir mão disso. A segunda questão é o princípio da integralidade. E, de novo, não é difícil entender, né? O que é integral? Que é quando a gente fala integralmente. Vou ter que pagar o salário integral? Vou ter que pagar a mensalidade integral? Significa integralmente, não é parcial. Então, outro princípio do SUS não é a parcialidade, é a integralidade. E o que significa integralidade? Integralidade significa que você tem, quando você entra num sistema precisando do serviço de saúde, você tem que ser atendido integralmente, ou seja, tudo. Não dá para. E essa é a diferença do sistema universal da cobertura. A cobertura não tem integralidade. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, né? Bom, eu estou com dor nas costas, como é o meu caso, foi o meu caso, ou dor no estômago, enfim. Eu vou lá na unidade básica de saúde, consulto com um clínico geral, e ele me disse, olha, você tem que fazer 5 ou 6 exames, e você vai ter que fazer essa outra coisa para descobrir o que é. Aí eu vou lá, me encaminha, faço tudo isso, eu vou continuar usando o meu exemplo, aí no estudo que foi feito, nos exames que foram feitos, apareceu que eu tenho pedra na vesícula e eu preciso fazer uma cirurgia para retirada da vesícula. E aí o sistema me disse, não, até os exames a gente consegue, mas a cirurgia não. Aí você vai ter que se virar. Isso é o princípio da cobertura. E isso é o princípio da parcialidade, ou seja, apenas uma parte da minha necessidade
será feita pelo Estado brasileiro. O resto eu vou ter que me virar. Por isso, nós também defendemos o princípio da integralidade. Você entrou no sistema, precisou do serviço de saúde e descobriu que precisa fazer um transplante, o sistema tem que te disponibilizar o transplante, porque ele é integral, certo? Não é parcial. E tem muita gente achando por aí que tem que ser parcial. Isso é muito importante ficar atento, certo? Atenção básica até a gente oferece para todo mundo, mas o resto, e não é assim que funciona hoje. Vocês vão me dizer assim, mas não é assim, Jorge, que funciona hoje? Se eu preciso fazer sei lá, 5 ou 6 exames que o médico me pede, eu não consigo fazer pelo SUS. Ou eu espero 6 meses ou eu pago por fora. Eu pago lá, vou direto para o laboratório e mando fazer, né? Isso é sinal da ineficiência do sistema. Alguém vai dizer para mim assim, não, mas mesmo que ele tenha o princípio da integralidade, hoje, na prática, o SUS já é parcialidade, né? Porque ele não consegue. É verdade, por um lado. Mas é o princípio da integralidade que permite que que muita gente continue sendo tratado no SUS, né? Se você passou pelo processo, vai lá, ou, digamos assim, você passou mal em casa, vai no hospital, na emergência, e tá com apendicite. Não vai ser parcial, vai ser integral. O que significa integral? Eu vou lá, serei internado, terei todos os cuidados necessários, né? Eles vão me fazer a cirurgia, vou ficar um dia, dois em observação para ver se eu estou melhorando e vou para casa com todas as orientações. Eu não vou pagar um centavo por isso. Entrei pela emergência no hospital público. Isso é integralidade. E depois eu vou ter que voltar para consultar com o médico de novo até me curar, sem precisar pagar. Certo? É isso que permite a integralidade. Se não fosse a integralidade, talvez você tinha que desembolsar algum valor para pagar, sei lá, para o médico que vai te operar ou pela hotelaria do hospital que tu está usando e assim por diante. Então, o segundo princípio, igualmente importante, e que nas outras concepções de saúde não existem, é o princípio da integralidade. Eu tinha dito para vocês que a gente vai falar muito mais de conceito do que de prática aqui, né? E a terceira coisa é o princípio da equidade. Vocês viram no vídeo que ele falou, né? É atender todo mundo conforme as suas necessidades. Isso é o princípio da equidade, né? Em outras palavras, equidade é atender cada quem conforme a sua necessidade. Por que a gente tem, por exemplo, Política Nacional de Saúde da População Negra? Política Nacional de Saúde da População do Homem. Aliás, Saúde do Homem. Política Nacional de Saúde da População Ribeirinha. Por quê? Porque cada um desses grupos, eles têm necessidades diferentes. As necessidades, elas não são as mesmas. O acesso é o mesmo, mas a necessidade é diferenciada, certo? É atender as diferenças na sua diferença. Eu não posso atender todo mundo de forma igual, porque os problemas, eles não são iguais, certo? Eu tenho que atender cada quem e eu tenho que ter a política de equidade, porque senão eu não vou conseguir cuidar de todo mundo de forma igualitária. Cada um tem um cuidado diferente. Tem doenças que são bem típicas da população negra, tem doenças que são típicas do homem, tem doenças que são típicas da mulher e que o homem não tem, certo? Ou a prevalência é maior em determinados grupos. Isso é o princípio da equidade que a gente precisa fazer, que é a terceira coisa, ou seja, também não é suficiente integralmente atender todo mundo de forma universal. Eu tenho que atender universalmente, integralmente, cada quem na sua especificidade. E só um sistema universal permite fazer isso, né? Os outros sistemas não permitem fazer isso. Não quero falar muito, eu vou só falar agora das diretrizes. Nós temos os princípios, aqueles que a gente não abre mão, né? E as diretrizes são aquelas coisas que nos orientam. Diretriz vem de direção, né? Para dizer para nós, ó, é por aqui que a gente vai, e não por aqui. Por esse lado que a gente vai. E o que nos leva por um lado e não por outro? Isso é o que a gente chama de diretrizes. E quais são as diretrizes? Ou seja, as grandes orientações, vamos chamar assim, para a organização do sistema. O primeiro é o tema da regionalização. É aquilo que eu falei para vocês. O SUS se organiza regionalmente. Passo Fundo é referência regional.
Para a região inteira, ela é referência, né? É assim que a gente organiza. E por quê? Porque eu não, porque por uma outra diretriz, que é a diretriz da racionalidade, eu não posso colocar hospital em cada município. Racionalmente, inclusive, mas sobretudo em relação ao uso do dinheiro público, é inviável, não é inviável? É inviável, né? Não posso colocar hospital em todos os municípios do Brasil. É jogar dinheiro fora, certo? A gente tem outras prioridades. Por isso ele se organiza de forma regional. Regionalmente, por exemplo, em Jaguaruna deve ter a sua referência em algum lugar. É Florianópolis, é Criciúma, é não sei aonde, em Chapecó, sei lá. Não sei exatamente aonde fica. Por isso que eu estou chutando aqui. Mas certamente Jaguaruna, que não é um município muito grande, não, ele tem a sua referência. Em algum lugar, as pessoas que precisam, sobretudo de procedimentos mais complexos, eles são levados. E vocês viram no vídeo, quem é que pactua isso? Afinal de contas, quem é que decide fazer isso? Isso é organização do sistema. A pactuação acontece de forma tripartite. Vocês escutaram essa palavra esquisita, né? Tri vem de três. E quem são esses três? Município, o governo do estado e o governo federal. Eles sentam numa mesa e dizem o seguinte: olha, vamos pactuar o estado inteiro, como é que a gente vai fazer? Eles se reúnem com muita frequência, inclusive. Tem espaço de reunião da tripartite, que chamam, né? Então, essas três entes, o governo federal tem o seu representante em cada um dos estados. Eles sentam e pactuam essas regiões todas. É assim que funciona, tá? O secretário de saúde aqui de Passo Fundo senta com os demais secretários da região, com o secretário estadual de saúde e com o ministro da saúde, às vezes, ou alguém do ministério, para pactuar a região. Né? Inclusive, tem uma lei lá que fala de mapa da saúde. Eles botam, vamos imaginar o seguinte comigo, botam em cima da mesa, tipo assim, tem 12 municípios sentados aqui, são todos municípios próximos. E está aqui o governo do estado, está o governo federal. Eles fazem um estudo sobre o que tem de coisas nesses 12 municípios. Quantos hospitais tem, quantos hospitais de alta complexidade tem, quantos hospitais de média complexidade tem, quantas pessoas existem nessa região, certo? Quantos serviços de saúde públicos e privados existem na região, que tipo de atendimento de emergência existe na região, qual a estrutura que está montada na região, certo? Do que as pessoas mais morrem na região, certo? Quais são no que as pessoas trabalham, eles fazem todo um diagnóstico na região. E conforme esse mapa, eles fazem a pactuação, certo? Isso é o que a gente chama de regionalização. O SUS se organiza regionalmente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de coordenadorias de saúde. Não sei como é que vocês chamam ali em Santa Catarina. O que é a coordenadoria de saúde? Não é outra coisa do que dividir o estado inteiro em regiões. E para cada uma dessas regiões tem uma coordenadoria da saúde, que depende da Secretaria Estadual. Essa coordenadoria é quem coordena a região de saúde, certo? Aqui é a 6ª Coordenadoria de Saúde em Passo Fundo. Todos os estados têm isso. Só que os nomes às vezes variam. Não sei se em Santa Catarina também é coordenadoria. Tem uns que chamam de Regional da Saúde, tem outros que chamam de Núcleos de Saúde, enfim, vários nomes tem. Aqui a gente chama de coordenadoria. Isso é consequência da diretriz da regionalização, certo? Então, por exemplo, nós aqui em Passo Fundo, quando adoecemos, a gente resolve tudo aqui, porque aqui já é a região. Mas pode acontecer, por exemplo, de precisar levar alguém daqui de Passo Fundo para outros municípios, né? Porque lá em outro município está disponível um hospital menor, mas tem disponibilidade de fazer certos procedimentos que aqui está tudo cheio. Outra coisa, a outra diretriz, que é muito importante, é a descentralização. O que significa isso? De novo, vamos pela palavra, né? Descentralizar significa tirar da centralidade, não tem um centro, né? Não é só um que manda, em outras palavras. Descentralização significa, em outras palavras, que, por exemplo, cada ente da federação tem responsabilidades exclusivas. E ele tem autonomia sobre isso. Certo?
Então, por exemplo, o município de Jaguaruna, pela lei, a responsabilidade de todos os municípios é a atenção básica, certo? Tem diretrizes gerais sobre a atenção básica, mas quem vai fazer a atenção básica é o município de Jaguaruna. Não é a Secretaria Estadual de Santa Catarina que vai dizer para Jaguaruna como ele tem que fazer a atenção básica. Quem manda na atenção básica não é o secretário de saúde do estado, não é nem o ministro da saúde. Eles não têm nenhuma vírgula para falar sobre a atenção básica em Jaguaruna. Quem decide e faz as coisas na atenção básica em Jaguaruna é o município, é a prefeitura, é o secretário de saúde. E ele tem autonomia sobre isso. Ele não dá explicação e ele não recebe orientação, tem, porque né, tem uma política nacional, mas são só orientações. Então, isso é descentralização. A mesma coisa em relação ao governo do Estado. Tem responsabilidades no sistema de saúde que são exclusivas do governo do Estado, que geralmente é a média complexidade, certo? Exames, cirurgias eletivas, tudo isso não é responsabilidade do município. Vocês podem até chorar com o secretário, mas ele não vai fazer nada sobre isso. Porque não é o município de Jaguaruna não vai botar um centavo de dinheiro para média complexidade, nem alta complexidade, porque não é tarefa dele. Certo? E aí o Estado tem autonomia para organizar do jeito que ele quer. Santa Catarina organiza de um jeito, Rio Grande do Sul de outro jeito, e assim por diante. Isso é autonomia do ente federado. E o sistema como um todo, e particularmente a alta complexidade, especialmente né, os hospitais, é responsabilidade do governo federal. E é o governo federal que tem que estabelecer as grandes diretrizes da política nacional, de financiamento e tudo mais. Ele tem que dar dinheiro. Ele manda dinheiro para o município, mas ele não manda sobre o dinheiro. Isso é engraçado, né? Ele manda dinheiro para Jaguaruna, mas ele não vai dizer para Jaguaruna o que ele tem que fazer com o dinheiro. Ele só manda, porque isso é responsabilidade federativa do governo federal. Assim como o Estado também manda dinheiro para Jaguaruna, mas não vai dizer para ele o que vai fazer. Ele vai mandar tanto R$ 1.000 para atenção básica, tanto R$ 1.000 para agentes comunitários de saúde, tanto R$ 1.000 para saúde bucal, tantos R$ 1.000 para a estratégia de saúde da família, e assim por diante. Né? Assim como o governo federal também manda esses recursos para onde tem que usar. Mas como usar, isso é autonomia dos municípios. Tá meio pesado demais, né, hoje falar sobre isso, mas é assim que se organiza o sistema. Isso é muito importante a gente conhecer como conselheiro, como pastoral da saúde e assim por diante, né? Porque a gente precisa entender como é que funciona o nosso SUS. E, por fim, mais duas diretrizes, e aí eu termino. A diretriz da resolutividade, que não é outra coisa do que o SUS tem que resolver o teu problema, certo? E o princípio da resolutividade tem a ver, inclusive, com o princípio geográfico. Vocês viram um filme, né, dizendo assim, quanto mais perto da casa do cidadão, é melhor. Por isso que a gente tem as unidades básicas de saúde, né? A gente organiza a atenção básica, média complexidade e alta complexidade. A atenção básica é responsabilidade do município, média complexidade do estado e alta complexidade do governo federal, certo? Depois, na atenção básica, a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente tem unidades básicas de saúde nas vilas, nos bairros, certo? Nas regiões. E cada município organiza diferente. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, Passo Fundo tem 200 mil habitantes, a gente tem o que a gente chama de CAIS, que não é uma unidade básica de saúde, não é uma UBS. Por quê? Porque a gente pega o mapa de Passo Fundo e divide o mapa em 4 regiões. E para cada região do mapa, aqui, tem um CAIS. O que é o CAIS? Centro de Atendimento Integral à Saúde, que junta um conjunto de unidades básicas de saúde e ele faz a gestão dessas unidades. E no CAIS, que é única aqui de Passo Fundo, tem procedimento, tem consultas, tem coisas um pouco mais complexas do que a unidade básica de saúde. Certo? Vocês nos municípios devem se organizar diferente, mas tem a unidade básica de saúde, que é aquela coisa que está mais próximo do cidadão. Isso é ser resolutivo. Eu estou com dor de cabeça, eu vou lá na unidade básica de saúde, vou marcar uma consulta. E aí,
a gente coloca as agentes comunitárias de saúde, vinculadas às unidades básicas de saúde, que circulam pelo bairro visitando as pessoas, né, para saber como é que está a sua situação de saúde, se precisa de alguma coisa, se tomou o remédio, se precisa marcar um exame, se precisa fazer uma consulta. Vocês percebem que começa desde o local onde você mora. E a gente sempre diz, a porta de entrada no Sistema Único de Saúde é pela atenção básica, não é pela emergência. Não significa que a gente não precise da emergência, a gente tem que ir às vezes na emergência. Mas eu estou com uma pequena dor de cabeça, não vou direto para a emergência. Eu vou fazer uma coisa anterior a isso, né? Então, a entrada é por aí. E, por fim, uma última diretriz, é a diretriz do controle social da participação popular. Isso também é uma diretriz. A gente está dizendo o seguinte, o SUS vai permitir com que as pessoas opinem sobre a política de saúde e vai permitir, vai ter um espaço para que as pessoas possam participar do planejamento, da execução, da fiscalização da política de saúde. Por isso a gente vai fazer conferência a cada 4 anos, né, para dar concretude ao princípio da participação popular. A gente vai fazer conferência a cada 4 anos, as pessoas vão poder participar no processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde, que, aliás, eu pedi para vocês procurarem, imagino que vocês já tenham conseguido, certo? A gente vai ter o Conselho Municipal de Saúde, onde as pessoas vão uma vez por mês para discutir sobre a política de saúde, para fiscalizar o secretário, para ver o que está sendo feito, né? Para contribuir com a Secretaria Municipal de Saúde na política de saúde. Ou seja, essa é outra diretriz importante que a gente tem no SUS, né? E que, vamos chamar assim, cria uma espécie de identidade do que é o Sistema Único de Saúde, né? O princípio da participação popular. Certo, gente? Eu acho que eu falei demais, mas a gente tem ainda bastante tempo. Eu queria realmente ouvir vocês a partir da experiência que vocês têm, além de tirar dúvidas, obviamente, mas enfim, como é que vocês enxergam a organização do sistema? Como é que ela está organizada na tua cidade e no teu município? É, é, agora me lembrei, vocês viram uma parte do vídeo do filme falando sobre a política neoliberal e a desconstrução da política de saúde. Eu quero chamar a atenção de vocês, isso aqui é o último, depois eu abro aqui. A gente pode, como é que eu vou chamar? A gente pode destruir um sistema público de saúde de várias formas, né? A gente pode destruir, vamos chamar assim, a característica principal do sistema terceirizando, como eu falei antes, deixo de fazer concurso público, cada vez mais fragilizo mais os trabalhadores da saúde e eu contrato tudo por empresa que pode contratar hoje, demitir amanhã e não está nem aí. A qualidade do serviço será muito ruim, porque não tem vínculo, não tem relação com o território e assim por diante. Eu posso fazer assim, eu posso desmontar o sistema dessa forma. Eu posso desmontar o sistema desfinanciando. Porque para fazer tudo isso que a gente falou aqui, toda essa nossa conversa aqui, precisa uma coisa muito importante, que é, acho que, o objeto da nossa próxima conversa, que é o tema do financiamento, né? Não tem como fazer tudo isso sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. E isso aqui custa caro, não é uma coisa barata, né? Então, uma forma de destruir essa ideia toda que a gente está construindo aqui é dizer o seguinte: muito legal a historinha de vocês, esse sistema aí é fantástico, mas não tem dinheiro. E como eu não tenho compromisso com isso, eu vou tirar dinheiro do SUS. Foi assim que a gente tem feito nos últimos anos, inclusive. A gente vai falar no financiamento sobre isso, mas a emenda constitucional 95, que é aquela emenda que congelou os gastos públicos por 25 anos, e foi aprovado em 2016, né? Ele literalmente tira muito dinheiro da saúde por ano. E é literalmente congelar. 2016 é a nossa grande referência, hoje é 23. O SUS continua recebendo do governo federal o mesmo valor de 2016. E nós já estamos em 2023. Por quê?
porque tem uma lei que obriga o governo federal a fazer isso. É a emenda 95, aprovado pelos nossos queridos representantes, né? Proposto pelo Temer na época, o que a gente chama de emenda da morte. Vocês devem estar acompanhando a discussão no governo federal, em Brasília, sobre o novo arcabouço fiscal. Quem tem costume de assistir jornal, enfim, deve saber, deve ter ouvido já. O que é o novo arcabouço fiscal? É uma proposta para substituir a emenda 95, de modo que a gente permita de novo botar mais dinheiro nas políticas sociais, entre elas a saúde. Então, uma outra forma de você acabar com o sistema é não botando dinheiro. Os problemas que têm se avolumado não é só por causa da pandemia, é porque também cada vez tem menos dinheiro para o SUS, né? Porque eles aprovaram, decidiram botar menos dinheiro. Simplesmente é isso. Bom, se não tem dinheiro, os serviços serão cada vez mais precários. E a gente vai, assim, acabando com o sistema. Mas tem uma terceira forma de você acabar com as coisas, é mudando a configuração do sistema. Certo? E nós, no Brasil, aprovamos a nova PENAB no início do governo Bolsonaro, se não me engano, né, que não tinha compromisso com o SUS. A nova PENAB, o que é a nova PENAB? A PENAB é a Política Nacional de Atenção Básica. Vejam, o governo federal tem o poder de decidir sobre como a gente, das orientações da política de saúde. Ela não decide como fazer, objetivamente. Mas ela disse, ó, tem que ser por aqui. E os municípios precisam fazer isso. A nova PENAB é literalmente um desmonte da atenção básica. E foi aprovado, veja só, a nova PENAB foi aprovada sem nenhuma consulta com o controle social. Até porque o governo Bolsonaro não queria nem saber nada dos conselhos, né? Achavam que isso aí era perder tempo. Eles não consultaram ninguém, simplesmente os iluminados lá, mudaram a política de atenção básica. E o que é essa mudança da política de atenção básica? Entre outras coisas, eles queriam implementar princípios da gestão privada na gestão pública, certo? E são coisas completamente diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por princípio, nós historicamente construímos as unidades básicas de saúde com profissionais de referência nessas unidades. Vou tentar traduzir. Num bairro, vou dar um exemplo aqui de um bairro, lá na Petrópolis, que é um bairro, tem uma unidade básica de saúde, certo? O que nós aprendemos historicamente com a literatura, inclusive da saúde pública, é que nós temos que ter profissionais concursados e fixados nessas unidades de saúde. Porque é assim que você vai criar duas coisas. Primeiro, o profissional vai entender o problema de saúde do bairro, certo? E as pessoas vão criar um vínculo com esse sujeito, com esses trabalhadores, né? Da mesma forma em relação aos agentes comunitários de saúde. Eu tenho que, quando coloco a dona Aneli, como agente comunitário de saúde, eu tenho que colocar ela num bairro, numa vila, em que ela sempre vai ficar lá, e que ela conhece, e que é o bairro dela. Por que eu tenho que fazer isso? Porque ela cria um vínculo com o bairro de tal forma que as pessoas confiam na dona Aneli e assim ela consegue fazer o trabalho dela muito melhor do que se fosse uma estranha. Vou dar um exemplo. A Maria Eni mora no bairro Petrópolis e a dona Aneli é a agente comunitária de saúde. Vizinha dela, inclusive, ou vizinha do bairro ali. Conhece ela há muito tempo, é por ali, enfim. Como será a relação da dona Maria Eni com a dona Aneli como agente comunitário de saúde? A Aneli vai lá visitar a Maria Eni, vai tomar aqui no Rio Grande do Sul a gente fala isso, vai tomar um chimarrão junto, vai tomar um café, né? Vai comer um pão com chiminha, vai dizer os italianos, né? E vai conversar com ela sobre, e aí, dona Mariane, como é que tu tá? Tu tá bem? Tá doendo alguma coisa?
eu vi aqui na tua ficha que você está seguindo um tratamento, tá bem no tratamento, tá tomando remédio, tá conseguindo consultar, precisa de alguma consulta que a gente possa encaminhar lá. E o que a Mariane vai dizer? Não, tá tudo certo, tô indo, e além de contar a vida inteira para ela, né? Porque é assim que a gente faz quando se visita. Enfim, uma meia hora de visita, 1 hora. E aí a dona Eli vai dizer, olha, tá tudo bem com a Mariane, ela tá tranquila. Agora pensem comigo o seguinte, a Mariane estava lá sentada na frente de casa, de repente chega a Tânia, agente comunitário de saúde. Mariane vai olhar para ela e diz, nunca vi essa mulher na minha vida, não conheço. E a Tânia vai dizer, olha, Mariane, eu sou agente comunitário de saúde agora, não moro aqui no bairro, mas eu sou agora agente de saúde. Ah, legal, posso te visitar, conversar contigo? Pode. Vocês acham que a Mariane vai contar tudo que contou para a Anneli, para a Tânia? Não vai, porque não conhece ela, né? Não conhece, não vai fazer isso. E aí, Mariane, tu tá tomando remédio? Sim, tô tomando, tá tudo bem. Tá precisando de alguma... Não, não precisa de nada. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Né? Vocês percebem que a gente precisa vincular o profissional com o território de modo que se crie uma relação de confiança entre os que precisam dos serviços de saúde e os que estão ali para oferecer os serviços de saúde. A nova PENAB permite fazer o seguinte, eu sou secretário de saúde de Jaguaruna. E como eu contratei poucos agentes comunitários de saúde, eu vou dizer para a Tânia, Tânia, amanhã tu vai para Petrópolis, tá? Tu vai ter que visitar 5 famílias. Na semana que vem, Tânia, tu vai lá no bairro São Lucas. Lá você tem que visitar na semana 20 famílias. A Tânia não tem nem ideia do que é o bairro São Lucas. Nunca foi naquele bairro. Não conhece ninguém no bairro. Mas ela vai lá fazer porque eu, o secretário, mandei fazer. Vocês acham que o resultado do trabalho da Tânia, botando ela cada dia num bairro diferente, vai ser igual do que se ela ficasse no bairro, criando vínculo com as pessoas, conhecendo as pessoas? Não vai. E a nova PENAB permite fazer isso. Permite que os secretários façam exatamente isso. Mas permite, inclusive, que as agentes comunitárias de saúde possam virar agentes de endemia quando precisa. Vai fazer outra coisa. Então, estou dando só um exemplo, além de várias outras coisas que eles mudaram, para dizer o seguinte, tem várias formas de destruir um sistema público. Uma delas é você mudando o formato e o perfil desse processo todo. E a vida inteira a gente aprendeu na literatura da saúde pública que não dá para fazer assim. Eu citei para vocês o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre é tudo terceirizado. Tudo terceirizado. E toda semana tem novas pessoas diferentes que você nunca viu na vida nas unidades de saúde, enfermeiros diferentes, médicos, então, muda a cada 15 dias, né? Não tem mais o mesmo médico, não tem referência, não cria nada, aí eu vou de novo com o mesmo problema, com o novo médico, não sabe nem ideia do que eu já tenho, nunca me viu, é a terceira vez que estou indo consultar, enfim, é uma completa desorganização. E não é isso que a gente queria quando criamos o Sistema Único de Saúde. E por que se faz isso, é a pergunta, né? Porque, gente, de novo, insisto aqui, nós estamos sempre na disputa de concepções de saúde. E o modelo de atenção tem tudo a ver com a forma como a gente entende a saúde. Certo? Então, se entra uma autoridade que não tem compromisso com o SUS, ele vai tirar dinheiro do SUS, ele vai desmontar o SUS, ele vai fazer essas reformas, ele vai criar novas leis para o SUS, certo? Para desmontar o princípio do SUS e ir acabando com o sistema dessa forma. Por isso, inclusive, que na eleição do ano passado, a gente fez uma campanha aqui no CEAP chamada Vote pelo SUS. E o que era o Vote pelo SUS? Era encontrar em todos os âmbitos da federação candidatos que tenham compromisso com o Sistema Único de Saúde. Porque vocês sabiam que os planos privados de saúde eles têm suas bancadas no Congresso Nacional. Tem a bancada dos planos, certo? Tem gente que está lá financiado pelos planos privados para fazer, né? Recebem dinheiro dos planos de saúde para fazer campanha e que depois está lá para defender os interesses deles. Recentemente, a gente aprovou, por exemplo, a entrada do capital estrangeiro na saúde brasileira. Até então era proibido.
as grandes multinacionais da saúde já estão no Brasil. Por quê? Porque nós permitimos isso. Por que nós permitimos? Porque nós tínhamos um congresso de gente que tinha compromisso com o setor privado da saúde. Nós até esperneamos, fizemos lá uma frente parlamentar em defesa do SUS, enfim, fizemos mobilização e tal, mas não foi suficiente para segurar. E essa turma, que não defende o sistema público e defende um sistema diferente, essa turma está ganhando cada vez mais força, por isso que a gente precisa fortalecer os conselhos, por isso que a gente precisa conversar com as pastorais, para que elas entendam que a gente precisa deles e delas no conselho, na conferência, na mobilização, no fórum de saúde, no coletivo da saúde, né? Para a gente poder defender o Sistema Único de Saúde nesse modelo que a gente está falando. Não no modelo deles, mas no modelo que a gente está conversando aqui.